Voltamos com o Horizonte Debate e hoje falamos sobre feminismo negro e a sua importância no atual cenário político. Tainá, Aline, eu cortei vocês queriam complementar informações que a Thalita havia dito. A Thalita trouxe várias questões, né? Uma delas é a discussão do feminismo nos Estados Unidos com relação a ver a mulher como uma coisa de frágil, né? E isso, a gente pensar na conjuntura brasileira e na formação da mulher brasileira, a fragilidade é remetida às mulheres brancas. E isso também é um elemento de racismo. As mulheres ganham menos, as mulheres negras recebem menos anestesia, menos medicamento. Então, assim, a mulher negra brasileira é tida como uma mulher forte, brava, que está na luta. E isso também é um elemento racial que tira, inclusive, as minhas subjetividades. A Aline queria falar um pouquinho mais sobre o racismo, né? Isso, essa questão que Thalita colocou para a gente, que é fundamental a gente pensar também que quando a gente é chamado, por exemplo, ou associado a mulheres que trabalham trabalho doméstico, isso tem tudo a ver com, na verdade, uma conjuntura histórica, né? Na verdade, algo já construído estruturalmente, em que em que a população negra esteve, sim, mulheres negras trabalhando nesse que a gente chama de trabalho doméstico. E aí, recentemente, a gente tem alguns dados que vão dizer justamente que a população, então, de mulheres negras, ela equipara mais ou menos a população da Finlândia. Nós temos a maior população de mulheres trabalhadoras no âmbito doméstico. Recebi há pouco tempo a deputada Marília Campos. Marília, um abraço, meu respeito, meu carinho. Também sou fã da Marília. E ela, na época, Tainá, falava sobre uma lei, né, para a Assembleia Legislativa que garanta um número mínimo de deputadas na mesa diretora. Como é que é pensar a questão da representação da mulher e da mulher negra nas casas legislativas ano de eleição esse ano agora? Assim, esse é um tema muito dolorido, assim, porque dói quase que fisicamente. Nós temos dados de ocupação das mulheres em espaço institucional de 8%. O Afeganistão, que é um país onde as mulheres usam burca, é de 10%. Isso diz muito sobre a nossa sociedade, sobre a língua, sobre o machismo, sobre o sexismo, sobre a misoginia, sobre o golpe que deram na Dilma. Uma lei como essa que Marília propõe, dificilmente ganha corpo. E se ganhar, é com muito escracho social. Sim. Porque elas estão querendo cotas, fazem mimimi. Cota é uma coisa para invisibilizar. As cotas são um mecanismo de correção histórica. Assim, a Marília é uma mulher muito importante para o feminismo, para os feminismos, para as mulheres. A ocupação de uma mulher numa instituição como a Assembleia Legislativa, que é um lugar branco, machista, dito hétero e elitista, é muito importante, porque ela desconstrói vários lugares e ela empodera outras mulheres a ocupar aquele espaço. Então, assim, é uma tarefa muito árdua. A Marília, inclusive, uma vez me falou, na partida, que a Aline também vai, que quando ela virou prefeita, ela perdeu o nome. Ela era aquela mulher, aquela mulher, aquela mulher. Então, para ela recuperar o nome dela, ela teve que trabalhar muito mais do que qualquer homem trabalha. Marília tem um micro privilégio, que tem a pele clara. Porque se ela fosse uma mulher negra, ainda seria mais difícil, porque sobre nós, que temos melanina, e aí quanto mais melanina, mais difícil socialmente, ainda pesa o machismo e o racismo. Agora, Thalita, trabalhando dentro dessa lógica da representatividade, trabalhando nessa lógica da identificação, se somos muitas mulheres negras nesse país, por que a representação ela ainda não acontece? Todo final de ano, principalmente ano que antecede as eleições, os partidos políticos eles vêm a público no horário eleitoral obrigatório para poder dizer: mulher, Felice, precisamos de você. Quantos não foram as inserções ao longo da televisão? Por que isso ainda não acontece, Thalita? Isso diz de como os discursos operam nas práticas cotidianas, né? Assim, primeiro, uma coisa é eu dizer em rede nacional: venha você, mulher. Outra é eu estar aberto para que as mulheres, de fato, cheguem a esse espaço e que elas pautem demandas que nos são importantes, né? Então, primeiro, uma coisa que a gente tem uma extrema dificuldade, nós mulheres e mulheres que estamos na luta dentro e fora de casa, né? Nós temos jornadas duplas, triplas,
Se a gente não faz uma tarefa, se os homens não fazem uma tarefinha com a gente, que é repartir os trabalhos domésticos, a gente sai para, né? A gente já está saindo há muito tempo, na verdade, trabalhando fora há muito tempo, mas a gente trabalha fora e dentro de casa. Então, os homens precisam cooperar, né? Dividir e não ajudar nas tarefas. Então, esse discurso partidário, Tainá, do final do ano, ele é panfletário. Não, os partidos não estão informal. abertos à ocupação das mulheres. E tem uma questão muito séria, porque não são construções feitas por mulheres para que as mulheres ocupem esse espaço. São homens engravatados, brancos, elitistas, falando, olha, vem aqui. Isso não é suficiente. E, para além disso, o voto da mulher foi conquistado há pouco tempo. Sim. O escravagismo, foi a abolição da escravatura tem pouco tempo. Então, tem uma tarefa, e também que é de autoestima. A minha mãe era empregada doméstica. Na educação dela, que foi até a 8ª série, não era tratado na escola sobre ela ocupar os espaços que hoje eu ocupo, por exemplo. A educação dela, olha, você foi criada para limpar, para casar e para servir uma mulher branca. Então, tem uma questão também de educação. Como que essa menina jovem negra chega na sala de aula? E aí, ali naqueles primeiros movimentos, né, de eleição do representante de turma, se você vai e fomenta e facilita para que essa menina que você viu, negra, inteligente, se você faz para que ela se candidate, acontece, ou é raro, ela chega com a autoestima baixa, como a Tainá está colocando? Como que funciona isso na sala de aula? Assim? Na sala de aula eu tenho percebido que isso está mudando. As meninas negras, elas estão participativas, elas querem, na verdade, elas sempre quiseram, né, participar. Mas elas chegam já, eu acho que a gente já está numa fase que isso está mudando um pouco. Então, há um exercício que a gente pode fazer falando da representatividade um pouco mais de fora. Por exemplo, as mulheres negras, atrizes ou mesmo no cenário político, elas têm um menor poder de fala. Os homens, por exemplo, interpretam, não, na verdade, interrompem o discurso de uma mulher várias vezes. Então, isso é uma aprendizagem que a gente já percebeu. Então, quando eu trabalho isso dentro de sala de aula, os meninos já compreendem, olha, eu estou fazendo uma coisa que não é legal. Eu tenho que levantar a mão, eu não posso passar por cima da minha colega na hora que ela está falando. Como que vocês percebem, por exemplo, que a musa do funk é essa menina de 13, a novinha, em músicas onde a mecanização dessa sexualidade acontece de forma explícita, a menina de 13 anos, Tainá, que é colocada como essa musa, novinha vai sentar, novinha vai fazer, onde ela é um objeto, simplesmente. Como é que é pensar isso? Eu sou uma mulher negra favelada, né? Então, o funk faz parte da minha formação política, inclusive. E eu tenho uma coisa muito especial com o funk, porque o funk libera ou leva as mulheres a trabalhar a sexualidade, que também é um lugar invisibilizado. Obviamente que tem uma barreira de idade, que é muito sensível, né? Sobretudo com as mulheres negras, são muito sexualizadas. Eu acho que aí também está a discussão do feminismo, que traz a bandeira de não objetificação das mulheres e das crianças também, né? 13 anos é uma criança ainda. Mas com o funk, a gente tem esse olhar especial, porque as culturas periféricas são muito mal vistas. O samba já foi, hoje o funk quase foi proibido num projeto maluco de lei. O jazz, o blues, tem né? toda uma história de A criminalização. capoeira, né? A capoeira já foi proibida. Mas a gente tem uma tarefa muito importante no feminismo negro, que é o cuidado com as mulheres e com as crianças. E a gente está levando aí. Mas eu vou insistir, assim, pelo fato disso estar tocando na rádio direto, pelo fato da meninada estar escutando, inclusive alguns funks que não tocam na rádio, porque aí o conteúdo já é bem mais hostil em termos de linguagem de sexualidade. Eu acho que tem uma coisa aí que é a questão, assim, uma outra diferença com relação ao feminismo negro e outros feminismos, que é a hipersexualização da mulher negra, né? A gente, historicamente, nós mulheres negras somos hipersexualizadas, né? Tem a globeleza, tem aquele termo horroroso, que é o tal da mulata. Não usem esse termo, mulata vem de mula, que é um animal híbrido, né? Assim, então, referem-se a pessoas mestiças, de negras e brancos como mulatos, não utilizem. Esse termo é horroroso. Então, tem uma hipersexualização da mulher negra? Existe sim. Agora, o que eu acho que quando a Tainá começa a falar sobre a questão da nossa relação com o funk, eu também tenho uma relação muito especial com o funk, gosto, danço, que eu acho que a gente precisa prestar atenção sobre uma hipersexualização das mulheres, das crianças, sobretudo das mulheres negras,
E também uma outra coisa que é o preconceito social em cima do funk, porque existem outros ritmos que falam coisas similares, mas de uma linguagem rebuscada, né? Ou socialmente ele é mais aceito. Então, de fato, a gente tanto, né? Na minha sim. época tinha o tchan. Assim, não vejo muita diferença do funk para o tchan. Na verdade, Então, acho que a assim... gente tem A que minha tomar... preocupação é o termo novinha, dessa menina de 13, sem muita maturidade para poder dizer não, sabe? Na Acho que é uma escola, questão a de gente- educação sexual, assim, que tem que ser para a sociedade como um todo. Aí Assim, é legal. A gente Boa. e barrar também que existem questões etárias. E nós estamos Uma também... novinha é uma criança. Sim. É, Tá? novinha Ela é chama uma de criança, isso é um crime, né? É. Não pode. Ah, ela quis. Não. Ela não quis, porque ela é um sujeito em desenvolvimento. É o que o ECA fala, né? Estatuto da Vou Criança e caminhar para Adolescência. o final desse segundo Queria- bloco, no terceiro. Tá bom. Aí já é direto contigo, tá? Tá bom. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouquinho.